Caminhoneiro desiste da profissão após encontro chocante que mudou sua vida para sempre. Era uma manhã cinzenta quando João, um caminhoneiro que percorria as estradas há mais de uma década, chegou ao pequeno município de São Pedro do Sul. Apelidado de Cidade das Sombras por seus habitantes, o lugar tinha um ar de mistério que o deixava inquieto. As nuvens pesadas que se acumulavam no céu pareciam pressagiar algo maior. Ele parou o caminhão em frente ao armazém onde faria a entrega, a poeira ao redor dançando em um último suspiro de vida. Assim que desceu, um pressentimento disparou em seu peito. As pessoas aqui olhavam para ele com olhares curiosos e acusadores. Tudo era diferente. O cheiro da terra molhada invadia suas narinas e um frio na espinha o sequia enquanto caminhava em direção ao balcão. Foi então que ele a viu. Ana, uma jovem com cabelos cacheados e olhos que brilhavam como estrelas, estava atrás do caixa. Havia uma fragilidade nela, mas também uma força que a tornava irresistível. "Oi, você é o caminhoneiro que trouxe a carga de ontem?" perguntou ela, com um sorriso que iluminava aquele espaço escuro. "Sim, sou eu", respondeu João, tentando disfarçar o nó que se formava em sua garganta. Algo nela o lembrava de sua irmã, a que havia perdido há anos. E assim, em meio a um atendimento simples, uma conexão inexplicável se estabeleceu entre eles. Conversa vai, conversa vem. João aprendeu que Ana cuidava de sua avó doente. A avó, uma mulher idosa com olhos sábios, acreditava em forças que ligavam as pessoas. "Você e João têm um destino entrelaçado", disse ela certa vez. João, tentando rir, escondeu a inquietação que aquelas palavras lhe traziam. Enquanto os dias em São Pedro do Sul se desenrolavam, a saúde da avó de Ana piorou. Um dia, ela olhou nos olhos de João, com a fragilidade de quem teme a escuridão. João lembrou-se do seu próprio passado, da culpa que o perseguia, um acidente que tirou a vida de seu irmão, um erro que o manteve aprisionado em suas rotas solitárias. Aqui estava ele, de novo, à beira da perda. As noites em que ele dirigia sozinho pareciam mais longas. O peso do caminhão se transformava em um peso no peito. João olhava pela janela e se perguntava: devo ir embora e deixar tudo para trás ou ficar e ajudar Ana? A solidão de suas viagens antes parecia tão segura, mas agora, embalada por sentimentos novos, ele sentia medo do que poderia escolher. Certa manhã, enquanto Ana o esperava na porta do armazém, uma sirene cortou o ar sereno do município. A ambiência se congelou. A avó estava muito pior. A escolha de João estava logo ali, cuspida pelo destino: enfrentar a dor do seu passado ou abraçar um futuro incerto. Ele sabia que, ao se afastar da estrada, estava se afastando de tanto, mas a chamada de Ana era mais forte. O que ele faria? Estava pronto para quebrar as correntes da culpa e talvez redescobrir a sua vida? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. João sentiu uma pressão no peito enquanto a sirene cortava o ar, e o coração disparou quando Ana correu para seu lado, seu rosto pálido e os olhos arregalados. "Ah, minha avó!" ela exclamou, arrastando-o em direção ao carro dela.
uma velha picape que parecia ter visto melhores dias. O tempo parecia esticar, cada segundo se arrastando como se a própria eternidade estivesse à espreita. Enquanto dirigiam pelas ruas de São Pedro do Sul, o céu carregado parecia refletir a tensão em seu interior. Ana não parava de olhar para o espelho retrovisor como se pudesse ver os sinais de uma tragédia premonitória. A cada esquina, a sombra de uma possível perda pairava sobre eles. Quando chegaram ao pequeno hospital, o ar estava pesado com o aroma de desinfetante e desespero. Enfermeiros passavam em um ritmo frenético, mas Ana estava parada, petrificada. João tomou a dianteira, guiando-a até a recepção, onde uma enfermeira com expressão abatida avistou-os. Desculpe, mas não temos boas notícias. A frase se arrastou como uma lança, atravessando o coração de João. Ele não podia olhar para Ana, então focou em sua própria respiração, tentando não afundar na dor que crescia a cada palavra da enfermeira. De repente, um grito ecoou pelo corredor, rompendo a tensão. A porta de emergência se abriu e um homem entrou, o rosto conturbado e cheio de raiva. João podia sentir que algo estava muito, muito errado. Ela não pode ir assim, não pode! O homem avançou e João teve a nítida sensação de que ela não era uma estranha. Ele a reconheceu. Era o pai de Ana. A revelação fez com que o mundo ao seu redor girasse. Pai, o que você está fazendo aqui? Ana questionou, a voz quebrando. O homem parou, sua raiva se transformando em desespero. Eu não consegui chegar a tempo. A culpa é minha. Eu a deixei sozinha. E nesse momento, todas as peças começaram a se encaixar de um jeito torto. João se lembrava das conversas com Ana, dos detalhes que não batia. A avó doente, a história de resiliência. Tudo isso encobria um segredo sombrio que pairava no ar como um manto. Ana se virou para João, com olhos cheios de lágrimas e confusão. João, você sabia de algo? O coração de João estava agora em frangalhos. Ele sentiu a pressão em seu peito aumentar e percebeu que, assim como a avó de Ana, ele também estava preso em um ciclo de culpa. Mas não era só isso. As palavras da avó ecoaram em sua mente como um aviso. Vocês têm um destino entrelaçado. O que isso significava agora? A tensão explodiu quando o médico apareceu, a expressão triste. Sinto muito, mas ela não vai resistir. É melhor vocês virem. O estômago de João se contraiu, sua mente fervilhava. E ainda assim tinha um segredo que não podia revelar. Ana não entendia. O pai estava ali, finalmente, mas o momento era um pesadelo. A dor era palpável, e mesmo em meio ao desespero, o silêncio seguia pesado. O que realmente significava aquele destino entrelaçado? João olhou para o pai de Ana e viu o mesmo desgaste que carregava. Outra alma marcada pela culpa. Ao entrarem no quarto da avó, o coração de João disparou, como um caminhão desgovernado. Os dois estavam prestes a descobrir que seus passados não eram tão distintos assim. Era hora de enfrentar verdades que até então estavam escondidas nas sombras. E a revelação seria devastadora. Seriam eles capazes de enfrentar juntos o que estava por vir? As palavras da avó estavam prestes a se tornar ainda mais relevantes. João se aproximou lentamente da cama, e naquele momento ele entendeu que a vida não daria a resposta que esperavam. A pergunta agora ecoava: quem realmente eram uns para os outros? E o que o destino ainda reservava? João se aproximou lentamente da cama da avó, o coração acelerado. Ele mal conseguia respirar. Ana estava ao seu lado, sua expressão uma mistura de medo e esperança. Assim que os olhos dela se encontraram com os de João, tudo ao redor pareceu desaparecer. O peso da culpa afundava dentro dele, e ele sabia que o que estava prestes a acontecer iria mudar tudo. Ali naquele quarto pequeno e frio, a avó estava recebendo cuidados. Os tubos conectados a ela pareciam mais um lembrete da fragilidade da vida. João sentiu o nó na garganta aumentar.
Ele estava a poucos passos de descobrir um dos segredos mais bem guardados de suas vidas. O médico entrou, o olhar sério, e era como se o tempo parasse. Desculpem, mas precisamos agir rápido. A situação é crítica. As palavras soaram como um tambor soando em seu peito. João viu Ana se contrair, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto ele tentava manter a calma. Mas a angústia era palpável. Nesse momento, a porta se abriu abruptamente e uma mulher entrou apressada. Seus cabelos desgrenhados. A expressão no rosto era uma mistura de desespero e alívio. Eu cheguei a tempo. Ela gritou, e ao vê-la, João sentiu um frio na espinha. Não podia ser, era a mãe de Ana. Você não devia estar aqui. O pai de Ana, que até então se mantinha no fundo, avançou com raiva. Você deixou tudo para cá enquanto fugia para longe. Agora não venha se intrometer. A tensão era tão densa que parecia que o ar ia se cortar. Mas eu precisava vir. A mãe de Ana estava desesperada. Ela precisa saber a verdade. A emoção nas palavras dela fez com que João ficasse ainda mais perplexo. Que verdade? O que mais ele não sabia? Ana, com os olhos arregalados, balançou a cabeça. Mãe, não agora, isso não é justo. E àquele momento, um turbilhão começou a girar em torno deles como um furacão. João se afastou, sem saber o que pensar. O que poderia ser tão devastador para fazer sua mãe voltar? A verdade sobre sua avó. A mulher gritou, e cada um dos presentes sentiu aquelas palavras como uma lâmina afiada. Ela não é apenas sua avó. Ela é. E antes que pudesse terminar, as luzes do hospital piscaram. Um grito ecoou nas paredes brancas, e então o alarme soou. O médico correu de volta. Precisamos de todos fora agora. A urgência na voz dele fez com que o tempo se tornasse viscoso. Ana estava paralisada, olhando para sua mãe, e João não conseguiu evitar. Ele a puxou, guiando-a para fora da sala. Mas seu coração estava acelerado, inquieto. Ele precisava da resposta. De verdade. Enquanto empurravam para fora, Ana gritou, por favor, mãe, o que você ia dizer? Mas a mulher estava sendo levada. A pressão aumentava. O desespero pelo corredor estava se espalhando como um incêndio. Quando João saiu completamente do quarto, uma violenta tremedeira tomou conta dele. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que tudo mudara. Os laços que pensava entender estavam se desfiando diante dele. O que a avó realmente significava e o que aconteceria a eles agora. Do fundo do corredor, os gritos e o barulho cortavam o ar. Uma sensação de que a verdade era mais escura do que qualquer um deles imaginava pairava como um manto. Agora, mais do que nunca, João sabia que o que estava por vir não seria apenas uma questão de perda, mas de revelar segredos que poderiam fragmentar tudo o que pensavam que conheciam. E no fundo, ele se perguntava quem ele realmente era no meio de tudo isso. João sentiu temor, subindo como fogos de artifício estourando em seu peito. Enquanto arrastava Ana para fora do quarto, o pânico a envolvia. Ele precisava entender o que estava acontecendo, mas suas próprias dúvidas não deixavam espaço para perguntas. Mal sabiam eles que a verdade estava prestes a se revelar de maneira devastadora. Assim que chegaram ao corredor movimentado do hospital, as luzes começaram a piscar. Uma sirene ressoou, cortando a tensão no ar. Enfermeiros corriam em todas as direções, e as câmaras de emergência se tornaram um turbilhão de gritos e passos apressados. João agarrou a mão de Ana, tentando oferecer-lhe um pouco de conforto, mas sentia que sua própria força estava se esvaindo. O que está acontecendo? Ana perguntou, com lágrimas nos olhos. Ele queria dizer que estava tudo bem, mas não havia certezas. E então, como se respondendo à sua angústia, uma nova figura surgiu no fim do corredor. Era um homem alto,
com um semblante fechado e decidido. O coração de João quase parou. Ele reconheceu aquele rosto. Marcos. João exclamou involuntariamente, o nome saindo como um sussurro. Era um antigo amigo de infância, o irmão mais novo de Ana, desaparecido há anos sob circunstâncias misteriosas. O que ele estava fazendo ali? Marcos parecia mudar de forma. A raiva brotou em seus olhos ao ver Ana. Eu sabia que você estava aqui, gritou ele, avançando em sua direção. E a avó? Você não fez nada para ajudá-la? Ana ficou paralisada, a expressão de João se contorcendo em confusão. Mas, você está vivo? Ela mal conseguiu articular as palavras. O mundo ao redor deles começou a se perder, a urgência do momento se transformando em um emaranhado de revelações. Eu não tive escolha, a culpa não foi minha. Eu precisava sair, Marcos disse, chorando, sua voz embargada. João ficou em choque. O que ele queria dizer com isso? Você estava fugindo? Ana questionou, ainda incrédula. Fugindo do quê? Fugindo da verdade, daquele acidente. A indignação de Marcos ecoou em todo o corredor. As palavras eram como facas afiadas, cortando o ar pesado ao redor deles. A avó sabia. Ela sempre soube. João sentiu uma onda de calor lhe subir ao rosto. Você está falando do acidente que levou meu irmão? Sua voz tremia, a raiva e a dor tomando conta dele. Marcos olhou para João, os olhos cheios de remorso. Sim, e que fez meu pai sumir. Todos nós estamos entrelaçados nessa teia de culpa que nunca nos deixou. Não é só a avó que está doente, João. Somos todos prisioneiros desse passado. Ana, com os olhos arregalados, virou-se para João, buscando uma resposta. O que isso significa? O que aconteceu exatamente? Estava claro que a conversa estava se transformando em um incêndio incontrolável. Todo o passado que pareciam entender estava se desmanchando em suas mãos. O peso da revelação era esmagador. João sentia todo o seu corpo tremer. Culpas a que pensava ter superado estavam ressurgindo, e ele estava totalmente perdido em um turbilhão emocional. Então, uma nova explosão. Um médico apareceu, interrompendo a discussão, com uma expressão sombria. Precisamos de todos, já. A situação da avó é crítica. João olhou de um para o outro, sem saber o que fazer. Ele e Ana se perderam no olhar do médico. As palavras ressoaram como um sino distante. Ela pode não sobreviver, e vocês precisam saber a verdade antes que seja tarde demais. O chão sob os pés de João pareceu ceder. O que mais ele não sabia? Quais segredos ainda estavam escondidos, prontos para desabar sobre eles? Agora, mais do que nunca, o destino deles parecia uma bolha prestes a estourar. O que significava tudo isso? E o que mais teria que encarar? O que mais seria revelado? João sentiu o temor subindo como um fogo de artifício estourando em seu peito. Enquanto arrastava Ana para fora do quarto, o pânico a envolvia. Ele precisava entender o que estava acontecendo, mas suas próprias dúvidas não deixavam espaço para perguntas. Mal sabiam eles que a verdade estava prestes a se revelar de maneira devastadora. Assim que chegaram ao corredor movimentado do hospital, as luzes começaram a piscar. Uma sirene ressoou e o som cortou a tensão no ar. Enfermeiros corriam em todas as direções, e as câmaras de emergência se tornaram um turbilhão de gritos e passos apressados. João agarrou a mão de Ana, tentando oferecer um pouco de conforto, mas sentia que sua própria força estava se esvaindo. O que está acontecendo? Ana perguntou, com lágrimas nos olhos. Ele queria dizer que estava tudo bem, mas não havia certezas. E então, como se respondendo à sua angústia, uma nova figura surgiu no fim do corredor. Um homem alto, com um semblante fechado e decidido. O coração de João quase parou. Ele reconheceu aquele rosto. Marcos, João exclamou involuntariamente.
o nome saindo como um sussurro. Era um antigo amigo de infância. O irmão mais novo de Ana, desaparecido há anos sob circunstâncias misteriosas. O que ele estava fazendo ali? Marcos parecia mudar de forma. A raiva brotou em seus olhos ao ver Ana. Eu sabia que você estava aqui, gritou ele, avançando em sua direção. E a avó, você não fez nada para ajudá-la. Ana ficou paralisada, e a expressão de João se contorceu em confusão. Mas, você está vivo? Ela mal conseguiu articular as palavras. O mundo ao redor deles começou a se perder, a urgência do momento se transformando em um emaranhado de revelações. Eu não tive escolha. A culpa não foi minha. Eu precisava sair. Marcos disse chorando, sua voz embargada. João ficou em choque. O que ele queria dizer com isso? Você estava fugindo? Ana questionou, ainda incrédula. Fugindo do quê? Fugindo da verdade, daquele acidente. A indignação de Marcos ecoou em todo o corredor. As palavras eram como facas afiadas, cortando o ar pesado ao redor deles. A avó sabia, ela sempre soube. João sentiu uma onda de calor lhe subir ao rosto. Você está falando do acidente que levou meu irmão? Sua voz tremia, a raiva e a dor tomando conta dele. Marcos olhou para João, os olhos cheios de remorso. Sim, e que fez meu pai sumir. Todos nós estamos entrelaçados nessa teia de culpa que nunca nos deixou. Não é só a avó que está doente, João. Somos todos prisioneiros desse passado. Ana, com os olhos arregalados, virou-se para João, buscando uma resposta. O que isso significa? O que aconteceu exatamente? Estava claro que a conversa estava se transformando em um incêndio. O passado que pensavam entender estava se desmanchando em suas mãos. Joana sentia a gravidade da situação. E então, uma nova explosão. O médico apareceu, interrompendo a discussão, com uma expressão sombria. Precisamos de todos, já. A situação da avó é crítica. João olhou de um para o outro, sem saber o que fazer. Ele e Ana se perderam no olhar do médico. As palavras ressoaram como um sino distante. Ela pode não sobreviver. E vocês precisam saber a verdade antes que seja tarde demais. Neste instante, tudo ficou em silêncio. Ana estendeu a mão, mas o médico a ignorou. A tensão era elétrica. João sentia que a conversa que começara agora iria explodir suas vidas. Um segundo depois, algo do outro lado do corredor chamou a atenção de todos. Uma explosão de luz e barulho, seguida de gritos. A porta de emergência se abriu com estrondo, e no limiar uma mulher apareceu. Seu cabelo desgrenhado, a camisa ensanguentada. Ela olhou direto para João e Ana, seu olhar ao mesmo tempo desesperado e reconhecedor. Eu sou a mãe de vocês e há algo que vocês precisam saber sobre a avó. O chão sob os pés de João parecia ceder, em choque, olhando para a mulher que afirmava ser a mãe de Ana. As palavras dela reverberavam em sua mente, como um eco distorcido. Ele nunca imaginou que teria que enfrentar esse momento. O que significava tudo isso? A tensão no ar era palpável, e as sirenes que ecoavam à distância faziam seu coração disparar ainda mais. Ana estava sem palavras, seus olhos marejados. Mãe, não pode ser você. Eu pensei que você estivesse morta. A incredulidade a deixava tremendo. João não sabia o que dizer ou fazer. Em momentos como esse, as palavras eram insuficientes. Eu voltei, a mulher disse, a voz falhando. Não era para ser assim. Precisamos conversar sobre a avó. Há mais segredos do que você imagina. O olhar de Ana se endureceu. Segredos? Que segredos? Por que você foi embora? Por que nunca voltou? A avó ficou tão doente e você simplesmente desapareceu. A mulher hesitou. A dor em seu rosto era evidente.
Eu estava tentando proteger vocês de tudo isso. E agora está acontecendo de novo. O que ela queria dizer? João começou a se sentir cada vez mais perdido. O ambiente ao redor parecia girar. Ele estava prestes a perguntar, quando de repente um grito atravessou a tensão. Do lado de fora, um tumulto irrompeu. As portas do hospital se abriram com força, e um grupo de pessoas entrou. O rosto de um homem se destacou diante de todos. Era o pai de João. Ele parecia pálido e agitado, os olhos arregalados. O que está acontecendo aqui? A voz dele tremia, e os olhares se voltaram para ele num silêncio pesado. João sentiu seu estômago revirar. Pai, o que você está fazendo aqui? O homem olhou de João para Ana, e então para a mulher que se disse sua mãe. Eu sabia que isso ia acontecer. Não devia ter deixado as coisas desse jeito. Ana, ainda mistura de emoções, soltou uma risada nervosa. Você também sabe algo? O que mais está escondido de nós? É como se tudo isso fosse um filme de suspense. Fugimos do passado, mas sempre ele volta. O pai respondeu, a voz baixa, quase um sussurro. A avó, ela foi a responsável por tudo isso. Por nossa separação, por nossas perdas. O choque atravessou João como um raio. Como assim, pai? O que você quer dizer? E então, a palavra que poderia mudar tudo saiu da boca do pai. Ela escondeu a verdade sobre o acidente. Não foi um mero acidente, aquilo foi planejado. João sentiu como se o chão sumisse sob seus pés. Planejado? O que você está dizendo? Ana estava em estado de choque, como se estivesse se debatendo no meio de um furacão emocional. Mãe, é verdade? O que você sabe sobre isso? A mulher hesitou novamente. A avó nunca quis que soubéssemos, mas ela fez um acordo. E nós pagamos por isso. Sempre fomos marionetes nas mãos dela. Um profundo silêncio se instalou. Os rostos estavam pálidos. A realidade estava se moldando em algo que eles nunca esperaram. João nunca imaginou que em uma única manhã, os segredos da avó, a história da sua mãe e as verdades da sua própria vida poderiam se entrelaçar de maneira tão trágica. E enquanto a tensão crescia, algo inesperado aconteceu. O alarme do hospital soou ainda mais forte e uma gritaria começou a ecoar pelos corredores. Um paciente que havia sido levado às pressas estava à beira de colapsar e os médicos corriam. Não é só a avó, o pai de João exclamou com um olhar desesperado. Ela não é a única que está em perigo. E nesse instante, João sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que mais estava por vir? O que mais poderia desmoronar? A verdade parecia prestes a explodir, mas eles estavam prontos para encarar. A história deles estava se desdobrando em direções que nunca imaginaram. João estava parado, em choque, olhando para a mulher que afirmava ser a mãe de Ana. As palavras dela reverberavam em sua mente, como um eco distorcido. Ele nunca imaginou que teria que enfrentar esse momento. O que significava tudo isso? A tensão no ar era palpável, e as sirenes que ecoavam à distância faziam seu coração disparar ainda mais. Ana estava sem palavras, seus olhos marejados. Mãe, não pode ser você. Eu pensei que você estivesse morta. A incredulidade a deixava tremendo. João não sabia o que dizer ou fazer. O silêncio se tornava pesado, e o caos do hospital ao redor parecia distante. Eu voltei, a mulher disse, a voz falhando. Não era para ser assim. Precisamos conversar sobre a avó. Há mais segredos do que você imagina. O olhar de Ana se endureceu. Segredos? Que segredos? Por que você foi embora? Por que nunca voltou? A avó ficou tão doente e você simplesmente desapareceu. A mulher hesitou. A dor em seu rosto era evidente. Eu estava tentando proteger vocês de tudo isso. E agora? Agora está acontecendo de novo. Proteger de quê? A voz de João ecoou, quase um grito.
Não havia mais espaço para meias-verdades. O clima estava uma tempestade e ele precisava entender. Da verdade que pode destruir nossa família, sua mãe respondeu, a frustração dançando entre os lábios. Ana parecia à beira de desabar. Foi a avó que causou tudo isso. Ela... Mas as palavras foram cortadas por uma explosão de luz e barulho. O alarme do hospital soou, prepotente. Enfermeiros corriam, a multidão se agitava. Não era apenas um simples acidente. Algo estava prestes a acontecer. Precisamos sair daqui, o pai de João gritou, tentando puxar os dois. Em meio ao caos, já não havia tempo para perguntas. Mas no fundo, o coração de João pulsava com uma nova verdade. Ele precisava lutar. Seguiram rapidamente pelo corredor, mas do outro lado surgiu uma figura conhecida. Era Marcos, o irmão de Ana. Ele estava pálido, a expressão assustada. Não podem ir ainda, implorou, os olhos arregalados. A avó, não é só ela. Tem mais pessoas envolvidas. Como assim? Ana encostou a mão na parede, tentando se firmar. João sentia o peito apertar com cada palavra. Alguém está vindo atrás de você, Ana, Marcos gritou. Sua voz era um misto de desespero e urgência. Olha, não me pergunte como eu sei, mas precisa confiar em mim. João e Ana trocaram olhares confusos. O que era aquilo? A atmosfera que antes estava pesando sobre eles, agora fervia com um pressentimento incontrolável. No momento em que pensaram que a verdade estava se revelando, um grito cortou o ar, terrível e angustiante. Um grupo de homens entrou correndo, empurrando os enfermeiros. Os rostos deles estavam distorcidos pela raiva. Onde está a velha? Um deles gritou, claro como o dia. Ela sabe demais. Temos que calá-la. Como num filme, o tempo pareceu parar. A sala encheu-se de pânico à medida que as pessoas percebiam o que estava em jogo. Ana sentiu que a adrenalina a invadia. João, ela pegou a mão dele com força. O que está acontecendo? Não sei, mas não podemos deixar que eles achem a avó. A urgência em sua voz era palpável. O pai de João ficou paralisado, enquanto a mãe de Ana se movia cautelosamente, como se quisesse se esconder. Marcos olhou para João, os olhos cheios de determinação. Você tem que me ouvir. A avó está conectada a algo que vai muito além do que pensamos. Ela tem algo que os homens querem, algo perigoso. João não entendia, mas as peças pareciam se encaixar lentamente. Ele precisava descobrir o que estava escondido. O que ela tem? Pode ser a única chance que temos de entender. Nesse instante, um deles se virou. Encontramos a velha, vamos pegá-la e acabar com tudo isso. O grito ecoou e despertou uma onda de pânico. A luta estava prestes a eclodir, seu mundo se dividindo em frangalhos. Para onde vamos? Ana olhou ao redor, buscando uma saída. Mas não havia tempo. Então, com um estrondo, as luzes se apagaram. Um silêncio mortal engolfou o corredor antes que o alarme começasse de novo, mais alto e mais frenético. A frustração se transformou em medo. Cutucando os ombros, os olhos de João se fixaram em Ana. Temos que ir. Agora. Eles estavam prestes a entrar em um novo abismo. Um mundo onde o passado e o presente se entrelaçavam em uma teia de mentiras e segredos. A verdade seria devastadora. E no fundo, todos eles eram marionetes no jogo de alguém. O que mais estava em jogo? A sombra da avó pairava como um manto. Mas quem estaria por trás de tudo isso? Eles precisavam descobrir antes que fosse tarde demais. Enquanto a luz do hospital piscava, João puxou Ana pela mão, sentindo o calor dela se misturando ao seu pânico. O som do alarme se intensificava, um eco de desespero. Precisamos sair agora.
Ele gritou, seu coração batendo descontrolado. Não havia tempo para pensar, para respirar. Mas e a avó? Ana questionou, a voz embargada, os olhos brilhando de medo. Ela ainda está lá dentro. Eu sei. Mas se aqueles homens a encontram... João não conseguiu terminar a frase. O pensamento era insuportável. Eles tinham que jogar todas as cartas. Ou perderiam não apenas a avó, mas tudo. Marcos os puxou pela mão, correndo para escadas. Este caminho é nossa única chance. Enquanto subiam, o chão vibrava com o peso e a pressa dos passos apressados no andar de baixo. João olhou para trás, preocupado com o que deixavam para trás, e quanto ao que estava à sua frente. Ele sentia que o colapso era iminente. Então, um estalo, uma explosão de vidro e metal ecoou na escada. João e Ana se entreolharam, o terror refletido nos olhos um do outro. No meio da confusão, um grito rasgou o ar. Eles estão vindo, não temos muito tempo. Corre, agora! Gritou Ana, e eles dispararam escada acima. Mas o eco dos gritos e a fúria dos homens era implacável. Mal sabiam. Uma sombra se movia entre eles. Quando chegaram ao último andar, encontraram uma porta que levava ao terraço. João a abriu, e uma brisa ressentida soprou contra eles. A visão lá de cima era assustadora. As luzes da cidade piscavam como estrelas caídas. Para onde vamos? Ana perguntou, desesperada. Nós temos que arriscar pular para o prédio ao lado, respondeu Marcos, o rosto determinado. É a única saída. Antes que pudesse continuar, o som dos passos se aproximando ecoou de novo. Eles não tinham escolha. Por favor, me prometam que vamos nos encontrar do outro lado, não importando o que aconteça, João disse, um nó na garganta. Ana assentiu, e lá foi ele, olhares se entrelaçando. Em um último momento, antes da queda, ele pulou, e assim também fez Ana, sempre se perguntando o que tinha realmente acontecido. Uma explosão de luz atraiu a atenção. Ao pousar, João quase perdeu o equilíbrio, mas conseguiu se firmar. Olhando para frente, seu mundo mudou novamente. Havia algo diante dele. A figura paralisou seu coração. Era a avó de Ana, de pé, um olhar cheio de insanidade que nunca viu antes. Você não deveria estar aqui, ela exclamou. Uma mistura de raiva e dor. O que vocês fizeram? Vovó, temos que sair. Eles estão... Ana gritou, mas a avó levantou a mão interrompendo-a. Calem-se. Vocês não entendem. Não é apenas sobre vocês. A sua voz era um grito afiado. E antes que alguém pudesse responder, a avó fez um movimento brusco, e algo surgiu de seu bolso. Uma pequena caixa brilhando sob a luz da cidade. Isso não é só uma caixa, ela confidenciou, os olhos transbordando de algo que parecia uma mistura de medo e saudade. Eu jurei proteger isso. Agora vão precisar decidir. Ele sempre esteve aqui, e agora vocês têm que fazer a escolha. Marcos olhou para a caixa e, imediatamente, um misto de reconhecimento e horror tomou conta de seu rosto. Você não pode estar falando sério. Esse é o quê? Ana fez uma pausa. O que você sabe sobre a caixa, mãe? A pergunta fluiu entre eles como um veneno. A avó respirou fundo, parecendo frágil. Uma sombra de seu antigo eu. Eu jamais quis essa vida para vocês. Mas agora não posso mais proteger ninguém. O que está dentro dela pode nos salvar, mas também pode nos destruir. Nesse instante, a porta do terraço se abriu com força, e o homem que havia gritado antes apareceu, sua expressão triunfante. Finalmente, encontrei vocês. Agora, vamos discutir o que realmente significa estar aqui. João sentiu seu coração desabar. Não. Ele não podia aceitar que tudo estivesse prestes a desmoronar novamente. A tensão estava no auge, e tudo o que construíra até agora parecia se desvanecer como fumaça. A verdade que a avó esconderá agora era uma bola de fogo.
prestes a explodir. Quem somos e por que estamos aqui depende do que fizermos agora, disse a avó, sua voz um eco distante. João sabia que nada seria como antes. A realidade que conhecia se despedaçava e uma nova escolha se desenhava diante deles. Anseios, medos, segredos, todos entrelaçados numa trama que nunca poderiam imaginar. O que havia dentro daquela caixa? E mais importante, quem realmente eram entrelaçados neste destino incerto? Essa verdade, agora mais próxima do que nunca, poderia ser o fim ou um novo começo. João sentiu a pressão no peito aumentar enquanto a avó de Ana, com o olhar frenético, segurava a pequena caixa. Ele mal conseguia processar o que estava acontecendo. O homem que tinha entrado no terraço já se aproximava, e as palavras da avó ecoavam em sua mente. Eu jurei proteger isso. O medo se espalhou pelo ar e a tensão era palpável. O que tinha dentro daquela caixa? A avó estava prestes a responder, mas o grupo de homens irrompeu pelo terraço, seu olhar determinado e ameaçador. Vocês não têm ideia com quem estão lidando. Um deles gritou, enquanto o outro avançava, um brilho de fanatismo nos olhos. As luzes do hospital piscavam, refletindo a urgência da situação. O tempo parecia estar se esgotando. Marcos tomou a frente. Vocês não vão levar nada. A avó não fez nada de errado. A voz dele estava cheia de bravura, mas João sabia que aquele momento estava prestes a se tornar um desastre. Ele precisava agir. Mas como lutar contra homens que pareciam prontos para tudo? Enquanto os homens se aproximavam, a avó de Ana começou a tremer. Não! Não deixem eles tocarem na caixa! O desespero rasgou a voz dela e João sentiu um aperto no estômago. Um golpe do destino estava prestes a ser desferido. E então, do nada, um estrondo forte irrompeu do fundo do hospital. A parede explodiu e detritos voaram por todo lado. O chão tremeu. João foi lançado para trás, caindo de joelhos. O que estava acontecendo? Um pânico absoluto tomou conta de todos ali. Os homens mudaram de direção. A confusão reinou. Através da fumaça, uma figura emergiu. Era um paramédico, com a roupa rasgada e os olhos furiosos. Todos vocês, para fora, agora! Ele gritava, a urgência de sua voz cortando o caos que o cercava. O hospital está sendo evacuado. Precisamos sair. Mas e a avó? Ana gritou, desesperada, buscando por respostas. A avó olhou para todos, olhos cheios de terror. Algo estava errado, muito errado. E a verdade, a que todos temiam, estava prestes a ser revelada. Naquele instante, o homem que havia entrado primeiro ao terraço olhou para a avó. Seu olhar, uma mistura de raiva e dor. Você nunca deveria ter guardado. Isso, a culpa é sua. Ele se aproximou, mas então uma expressão de terror atravessou seu rosto. Você não é quem diz ser. O silêncio caiu. Todos se entreolharam confusos. O que ele queria dizer? Não, você não podia saber. Rodolfo, a avó murmurou, como se a voz dele a tivesse paralisado. João não entendia. O que estava acontecendo? O homem, Rodolfo, deu um passo à frente. Você estava com a chave todo esse tempo. A chave para um segredo que todos nós devíamos ter esquecido. Você nos arruinou. A raiva e o horror estavam estampados em seu rosto. João olhou para Ana, os olhos dela refletindo a mesma confusão que ele sentia. O que você? Mão na boca, em um misto de choque e pânico. A revelação penetrou o espaço, como uma faca afiada. João sentiu a terra se mover sob seus pés. Não podia ser. A avó era responsável. Mas isso não fazia sentido. A verdade é dolorosa, mas você não pode mais esconder, Rodolfo gritou, e as lágrimas começavam a escorregar pelo rosto da avó. Você sempre soube que ele voltaria para cobrar o que deve.
Tudo havia mudado em um piscar de olhos. As conexões que pensavam ter estavam se desmanchando diante deles. As relações, agora reveladas, estavam tingidas com uma camada de culpa e dor que não podiam compreender. E enquanto a fumaça se dissipava ao redor, João sentiu que a cada palavra, cada revelação, algo se rompendo dentro dele. Ana olhou para a avó, devastada. O que você fez? O que realmente aconteceu com meu pai? A angústia na sua voz ressoou no coração de João. O que eles realmente sabiam? O choque os envolvia, como uma tempestade prestes a se desfazer. E no fundo, uma pergunta o consumia. Quem eram eles realmente? Com as portas do lado de fora agora se fechando e o som dos gritos aumentando, João percebeu que a fuga dela, antes silenciosa, tornava-se uma corrida contra um destino sombrio, e até que alguém falasse a verdade completa, nada estaria resolvido. Agora, mais do que nunca, uma escolha tinha que ser feita, e a caixa brilhando ao lado da avó poderia ser a única chance de entender tudo. Ou uma condenação ainda maior. A tensão no ar era palpável. A avó de Ana segurava a caixa brilhante com mãos trêmulas. Palavras que nunca deveriam ter sido ditas, pairando entre eles. A revelação de Rodolfo reverberou, moldando a atmosfera. João sentiu seu estômago revirar. O quê? A avó tinha vendido seu próprio filho? Era demais para processar? A verdade não se esconde mais, Rodolfo declarou, o rosto contorcido pela raiva. As consequências finalmente chegaram, e agora todos vocês vão pagar. Não! A avó gritou, levantando a caixa como se fosse um talismã. Antes que isso acontece, eu preciso que vocês saibam a verdade verdadeira. Antes que o que aconteça, Ana exigiu, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela não queria mais segredos, não naquele momento. Que protegê-los de um pacto que fiz, algo escuro, que não posso mais controlar. A avó se referia à caixa, como se ela mesma fosse o objeto de um feitiço. O céu à noite, as luzes da cidade brilhando como estrelas, refletia a confusão e dor da cena. Enquanto todos tentavam cobrar respostas, o horizonte começou a tremer. João sentiu a terra vibrar sob seus pés. Precisamos sair daqui agora. E nisso a porta pegou fogo. Chamas dançavam e o ar ficou mais pesado. O caos deixava tudo mais difícil. O terror estava se aproximando rápido. Marcos avançou, puxando Ana. A avó, nós não podemos deixar ela aqui. Não havia espaço para hesitar. A avó estava em pé, decidida. Entendam, se vocês não fizerem isso, eu não poderei protegê-los. Do que você está falando? João se sentiu cada vez mais perdido. A adrenalina pulsava em suas veias. Estava prestes a tudo perder, bem ali, naquele lugar. Você é a chave, João. Você precisa decidir, antes que seja tarde demais. Ela disse, suas palavras cortantes e cheias de peso. Rodolfo rugiu, pronto para atacar, mas nesse segundo, João fez a única coisa que podia pensar. Ele se lançou em direção à avó, determinado a pegar a caixa. Não, não faça isso! Ela gritou, mas a determinação tomou conta dele. Pegando a caixa em suas mãos, ele a abriu. Um brilho ofuscante os envolveu. O mundo à sua volta parecia desmoronar em um turbilhão de luz e som. Rugidos, gritos, chamas distantes, tudo misturado em um só. A verdade gritada e silenciosa ao mesmo tempo. E nesse momento, em meio ao caos, um milagre aconteceu. A luz irradiou, envolvendo todos em um abraço acolhedor. Eles estavam em um lugar diferente, ou eram eles que tinham mudado? João olhou para Ana, sua determinação renovada. Estamos juntos, não importa o que aconteça. Ela assentiu, um novo brilho no olhar, não mais de desespero, mas de esperança. Rodolfo e a avó estavam agora em silêncio,
bem atrás deles, o conflito ainda não resolvido. Quando, de repente, tudo começou a desmoronar. Novamente. A consciência de que a batalha não havia terminado. O futuro estava nebuloso, e a única certeza era de que teriam que enfrentar seus medos e as consequências de suas ações. Precisamos descobrir o que significa tudo isso, Ana declarou, segurando a mão de João. E assim, juntos, prontos para o desconhecido. A história vai continuar. E quem sabe o que mais está por vir? João pensou, enquanto se virava para a avó. O que mais ela sabia? O que mais precisava fazer? A luz da experiência começava a se apagar, mas as faíscas da dúvida permaneciam vivas. Agora, a jornada deles estava apenas começando. Ei, antes de encerrarmos essa temporada eletrizante, preciso fazer um pedido. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Às vezes, o YouTube remove inscrições, então dá só uma conferida no botão vermelho abaixo. E não esquece de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a fazer mais conteúdo incrível. Vamos juntos espalhar essa história. Comente abaixo suas reações e teorias sobre esse final. Estou doido para saber o que você achou. E se você conhece alguém que precisa conhecer essa história, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal. Vamos juntos nessa!